bastante atenção, porque hoje tem bomba. Hoje tem chumbo grosso. Bem-vindos os meus irmãos aí no Facebook. Olha, meus irmãos no Facebook, nós tivemos que dar parte na delegacia de crime contra internet, informática, e por isso a transmissão está sendo prejudicada, restringida a apenas alguns amigos. E nós vamos ter que ficar assim até que isso tudo se resolva, tá bom? Bem-vindos, meus irmãos no YouTube. Deixa eu dizer a todos vocês que me ouvem, nós vamos mostrar tudo. Calma. A grande dúvida das pessoas é assim: e aquele endemoniado gadareno? E aquela mulher que Paulo expulsou demônio? Olha, primeiro que Paulo não expulsou demônio nenhum. A mulher tinha um espírito de adivinhação, que é o espírito que está na vida dos pastores aí, adivinhando quem está com dor de cabeça, número de CPF, é esse espírito que nós estamos tirando também deles. Aguardem novas mensagens, calma, uma coisa de cada vez. Vamos hoje ouvir o que o Espírito vai ministrar em nós. O tema da nossa mensagem é Satanás, Jó e Deus. Está lá no livro de Jó, no capítulo 1, versículos 6 e 7. Vamos ler. Num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. 7. Então perguntou o Senhor a Satanás: de onde vens? E Satanás respondeu: de uma rebelião do céu. Claro que é. Porque é isso que dizem. Aqui diz que ele veio de rodear a terra e a passear por ela. Vamos fazer uma breve confissão. Senhor e Cristo, eu te louvo, eu te exalto e te engrandeço o teu nome, se é que isto é possível. Isto é uma mensagem polêmica, mas eu te peço que tu me uses esta noite com ousadia, com sabedoria do teu Espírito, e que as mentes aqui e pela internet sejam ativadas, as mentes de Cristo, porque o pão fresco será servido, o alimento sólido, nós nos alimentamos pelo Espírito, e a tua palavra é o nosso alimento. Me usa esta noite, porque eu vou usar a tua palavra. E todo o povo aqui pela internet diga amém. Amém. O termo Satanás no hebraico quer dizer opositor. O termo diabo no grego, onde o Novo Testamento foi escrito, quer dizer acusador. Satanás e diabo não é um nome, é um adjetivo. Por exemplo, eu costumo brincar com a minha esposa, e quando ela se veste, maquia muito bem, eu digo: minha filha, você hoje está parecendo uma sereia. Sereia existe? Não. Isto é um adjetivo para dizer a ela que ela está muito linda, muito bela. O termo Satanás não é um nome, é um adjetivo. Tudo aquilo que se opõe a Deus, aos homens e a tudo que é bom é um Satanás. Tudo aquilo que me acusa, que me aponta, que fere a minha consciência, do grego diabolos, é um acusador, é um diabo. Só que a igreja atribuiu o termo Satanás a uma criatura deformada. Até quem não é cristão
já sabe muito bem que quando fala Satanás, quem é? O chefão. É o governador das trevas. E criaram com esta criatura um poder paralelo. Porque é um poder paralelo. Diz que ele luta contra Deus. E que ele persegue os filhos de Deus. Uia, mas como eu temia isto. E até que um dia eu parei para pensar e li uma expressão de Paulo em que Paulo disse: Deus vos trata como filho. Eu disse: espera, se Deus me trata como filho, Jesus disse que se eu sendo mau, meu filho pede pão, eu não dou pedra. E se o meu filho pede peixe, eu não dou serpente. Como é que Deus, sendo bom, iria me colocar aqui nesta terra e um inimigo correndo atrás de mim para me pegar a qualquer custo? Esta conta não está fechando. Porque eu não colocaria o meu filho numa escola cheio de pedófilos? Você colocaria o teu? Você colocaria a tua filha, 9 anos, e chegasse para o diretor e falava: tem vaga para minha filha? O diretor: tem. Aquele professor lá é pedófilo, aquele ali é estrupador, e a tua filha vai ficar ali. Você deixaria a sua filha ali e falasse para ela: fica sem comer que você vence o pedófilo? Não corta o cabelo que o pedófilo não te pega. Porque é isso que eu entendia. Ora, eu sou filho de Deus, Ele me ama, deu a vida por mim, mas me deixou aqui à mercê de uma criatura malévola. E que se eu andar de bicicleta, esse ser me pega. E o que eu acho engraçado é assim: eu não vejo o diabo no Maracanã. O baile funk, as mulheres seminuas dançando, o diabo também não está lá. Não vejo troca de tiro com bandido, com traficante, o governador com helicóptero. Não vejo um diabo. A prostituta está lá, o homossexual lá, eu não vejo um demônio. Também não vejo o diabo aqui. Reunião ordeira. Não vejo Satanás nas igrejas tradicionais. E aonde Satanás aparece? Nas igrejas que invocam o seu nome, mas só quem é pobre. Você já viu Satanás se manifestar no empresário? Já viu? Eu não posso falar o nome deles. Aquele que trabalha no Jornal Nacional, do pessoal lá. Aí o bonito me diz assim: claro, esses já são dele. Tá, e ele quer a mim, que sou de Deus. Então a palavra está contada errada, porque diz que em mim ninguém toca. Diz que eu sou a menina dos olhos dele. Diz que da palma da mão dele ninguém me arrebata. Diz que eu estou no esconderijo do Altíssimo. O antigo pacto diz que cai 1000 ao meu lado, 10.000 à minha direita. Eu não sou atingido, ele quer a mim. A mim não dá. Então é essas histórias que se conta aí fora que não fecha. Quando você tem os olhos iluminados, você deixa de ser presa dessa gente. Alô? A igreja tradicional evangélica é uma sanguessuga que vive do medo, da culpa e do pânico. Quanto mais medo você tiver, mais dependência terá do pastor, da igreja e do clero. Quanto mais segurança em Cristo, mais liberdade. Não com libertinagem, mas uma segurança em Deus, de que sabe que Ele te colocou aqui, está na palma da mão dEle e de lá ninguém te tira. Mas a igreja não quer passar esta segurança.
A igreja precisa vir nesse espírito de adivinhação que nós vamos falar em breve e dizer: eis que Deus me mostra aqui que alguém fez um trabalho de macumbaria para Suncê. Trabalho de macumbaria para quem? Para Suncê. Mas Suncê não é do outro lado, pastor? Amados, na Bíblia, Satanás não é atribuído a uma criatura. Na Bíblia, Satanás é atribuído a uma criatura na religião, a começar pela Igreja Católica. No Concílio de Latrão, começou a desenvolver isso com os primeiros pais da igreja, porque o Império Romano tinha tido a sua queda no ano 70 e era necessário escravizar o povo. Com o quê? Com a Bíblia. E começaram então a criar uma criatura que eu tenho afirmado, mostrando na palavra, que é um mito. Uma invenção. Na Bíblia, ouça bem claramente, hoje eu não vou pular igual pipoca, não vou entrar no reteté, que é para que se entenda. Na Bíblia, Satanás não é em momento nenhum, nem de Gênesis e Apocalipse, nós temos várias mensagens e vamos tratar disso. Na Bíblia, Satanás não é atribuído a uma criatura. Se nós atribuirmos o termo Satanás a uma criatura das trevas, como faz o sistema religioso, teremos um grande problema e entraremos numa rota de colisão. Vou repetir. Se nós atribuirmos o termo Satanás a uma criatura das trevas deformada, nós vamos ter um grande problema e vamos entrar numa rota de colisão. Por quê? O termo Satanás na Bíblia não é atribuído a um ser de caudas. O termo Satanás não é um nome, é um adjetivo. Quer dizer opositor. Vamos à Bíblia. Segunda Epístola de Paulo, no capítulo 5, no versículo 1, eu vou ler até o versículo de número 5. Não, é 1 Coríntios, perdão, Miguel. Primeira Epístola de Paulo aos Coríntios, perdão, por favor, me ajude aí. Não é a febre, já estou bem. Geralmente, pregou Paulo à igreja de Corinto, geralmente se ouve que há entre vós imoralidade, e imoralidade tal, como nem mesmo entre gentios, isto é, haver quem se atreva a possuir a mulher de seu próprio pai. Então disse Paulo, que na igreja dos Coríntios, um jovem, creio eu que seja um jovem, estava numa imoralidade tão grande que ele estava tendo relações sexuais com a sua madrasta, a mulher do seu pai. Depois disse Paulo no versículo de número 2, e contudo, andais vós ensoberbecidos e não chegastes a lamentar, para que fosse tirado do vosso meio quem tamanho ultraje praticou. Ou seja, toda a igreja estava sabendo que aquele jovem estava tendo relação sexual com a madrasta, mas era uma igreja extremamente carnal. Havia uma prostituição generalizada naquela cidade e chegou dentro daquela igreja. Havia um culto anual que era formado por 1000 prostitutas. Havia o deus Baco. Eles estavam sob a influência da deusa Artemis, a deusa da fertilidade. E esta carnalidade chegou dentro da igreja, aonde o homem, o filho, estava tendo relação com a madrasta. E disse Paulo, continua então no versículo de número 3, disse Paulo, na verdade,
ainda que ausente em pessoa, mas o espírito de Paulo estava lá. Mas presente em espírito, já sentenciei, como se eu estivesse presente, que o autor da tal infâmia seja, versículo 4, em nome do Senhor Jesus, reunido vós e o meu espírito com o poder de Jesus, nosso Senhor. 5, entregue a segura. Se o termo Satanás na Bíblia se refere a uma criatura, começou o problema. Porque o jovem usou da sua carnalidade, e essa criatura aqui, se atribuirmos isso a uma criatura, essa criatura aqui anda de mão dadas com Paulo. Está fechando com Paulo. É cúmplice de Paulo? E eu estou pregando um homem que quando alguém erra ou peca ou toma uma atitude na carne, ao invés de chamá-lo aqui, conversar em amor, repreender, admoestar, chamam a criatura das trevas e entrega a ele. Cabe isso na tua mente? Então, o que Paulo disse? Que esse homem seja entregue a Satanás para a destruição da carne, a fim de que o espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus. Então, os crentes dizem que Satanás é quem? É o chefão do inferno. Que Satanás é quem? É o poderoso das trevas. Então, esse Satanás aqui é um obreiro de Paulo. Que quando alguém erra, Paulo chama Satanás e diz: Satanás, vem cá. E ele... É o quê? Ele está tendo relação sexual. Me dá ele aqui, Paulo. Eu vou levar ele para mim. Cabe isso na tua mente? Mas na mente do sistema cabe. Porque todas as passagens que eles leem como Satanás, eles dizem o quê? Ah lá, Satanás, ah lá. Paulo falou de Satanás. Mas quem tem olhos iluminados entende que Satanás aqui quer dizer opositor. Paulo estava dizendo: o que você quer é imoralidade? O que você quer é carnalidade? É impureza? Então eu te entrego a isto. Então viva desta maneira. Agora isto vai destruir a tua carne, porque destrói. Uma hora é uma gravidez, uma hora é um escândalo, que o pai pega, sai um tiro, briga entre família, porque é isso que toda relação numa imoralidade gera, a destruição da carne. Por que é então que o tradutor João Ferreira de Almeida não colocou a palavra como deveria? Porque, como eu disse para você, o Império Romano estava perdendo a sua força, e os tradutores da Bíblia, depois de anos, mantiveram essa palavra aqui, porque traz medo. Olha lá, Paulo entregou o cara a Satanás, hein? O pastor vai entregar você também. Ui! E aqui o pastor mata, rouba, adultéria, toma o dinheiro das pessoas, compra carro importado, a cada semana um terno novo, o carro dele é blindado, ele pinta e borda, ninguém pode falar nada, senão ele entrega vocês a Satanás. E aí? Vamos atribuir o termo Satanás a uma criatura? Então, Satanás aqui é sócio de Paulo, é obreiro de Paulo. Não, Satanás aqui, Paulo quer dizer com isso que ele estava se opondo a uma vida no espírito. As suas atitudes carnais estavam em guerra contra o espírito que habita nele. Porque a carne se opõe ao espírito, porque Satanás quer dizer isso, opositor. Olha lá, Gálatas 5,17, olha lá. Olha aí. Porque o diabo... Porque a carne milita, luta contra o espírito. E o espírito contra a Exu Carinana. Mas como eles gostam do Exu Carinana? Não é Exu. Não é diabo, é carne ativada.
Mas é muito mais fácil de falar que foi o diabo do que assumir as suas próprias carnalidades. É muito mais fácil falar: pastor, sabe o que é? É que eu vinha tão bem, pastor, mas quando ela atravessou a rua, eu pisei na casca de banana que o diabo deixou. Quando eu acordei, eu estava dentro do hotel. Casca de banana de quem? É carne, abençoado. Assuma. Disse Paulo: porque a carne milita contra o espírito, e o espírito contra a carne, porque são o quê? Opostos. Que é o termo traduzido da palavra Satanás. Opositor. A minha carne se opõe ao meu espírito. Aqui está o Satanás verdadeiro. Não, porque foi o diabo, que foi o Exu, que foi. Não, mas não foi nada. Diz que eles são opostos, um se opõe ao outro, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. E no versículo 19, tem um 19, Miguel, tem um 19. Ora, as obras do Satanás são conhecidas. As obras de quem? Prostituição. É Satanás ou é carne? Carne. Impureza é Satanás ou é carne? Carne. Lascívia, tem um 20, tem um 20. Corre não, filho, corre não, é hoje. Idolatria. Feitiçaria, lá tocando o tambor, tinha fogo no pé, tinha tudo isto, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfia, ciúme, ira, discórdia, dissensões, facções, tudo isso, inveja, bebedice, tudo isso é Satanás. Tudo isso se opõe ao Espírito. Um brigando com o outro. É claro que nessa briga quem vence é o Espírito, tá? Que ninguém pode contra ele. Nem que Deus quebra o homem todo, como já me quebrou. Deus amassa, porque Ele é o oleiro, nós somos o vaso. E o oleiro tem o poder sobre o vaso. Ele amassa todo. Mas quem vence a briga entre a carne e o Espírito é o Espírito, porque só o Espírito é detentor de todo o poder nos céus e na terra. Está vendo? Que a palavra Satanás quer dizer opositor, e aquele jovem estava dando lugar à sua carne, se opondo ao chamado que ele tem para o Espírito. Em segundo lugar, se Satanás é uma criatura das trevas, repito, vamos entrar numa rota de colisão, porque Jesus chamou Pedro de Satanás. Vamos ler. Mateus capítulo 16, versículo 21 ao 23. Olha aí. Desde esse tempo, começou Jesus Cristo a mostrar aos seus discípulos que lhe era necessário seguir para Jerusalém e sofrer muitas coisas dos anciãos, dos principais dos sacerdotes e dos escribas, ser morto e ressuscitado ao terceiro dia. Quando ele viu que estava chegando a hora, ele disse: olha, eu tenho que ir para Jerusalém e eu vou ser morto, mas eu vou ressuscitar o terceiro dia. E olha o que diz o versículo 22. E Pedro, chamando-o à parte, Pedro começou o quê? Reprová-lo, se opor. Pedro começou a reprová-lo dizendo: tem compaixão de mim, Senhor, isto de modo algum te acontecerá. Olha, Pedro, Jesus diz: cara, tem que acontecer. Se eu não for, o Consolador não virá, Pedro. Se eu não for, eu não salvo os eleitos. Se eu não for, a graça não é estabelecida. Se eu não for, ninguém cumpre a lei. Se eu não for, eu não vou vencer o pecado. Pedro disse: não,
De modo nenhum isto aconteça. Vamos ficar todos nós debaixo do pecado. Não precisa enviar o Consolador. Continua com o batismo nas águas. Deixa o pecado sobre nós. Jesus disse: não, é necessário que eu vá. É necessário que eu morra, sofra e vou para Jerusalém. E Pedro estava reprovando. Pedro estava se opondo aos desígnios de Deus. E vem a resposta no versículo de número 23. Mas Jesus, voltando-se, disse a Pedro ou disse a uma criatura das trevas? A Pedro: arreda-te de mim, opositor. Tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogita das coisas de Deus. Mas você se opondo, tu cogita das coisas da carne. Ora, se Satanás é uma criatura das trevas, estamos em rota de colisão. Porque Jesus chamou Pedro, e ele era quem? Satanás, se pegar de forma literal. Mas é que Satanás ali é uma palavra, é um adjetivo para Pedro, que estava se opondo aos desígnios de Deus. Mas os crentes não veem assim. Leem a Bíblia como se estivessem lendo um livro da Ana Maria Braga e fazem questão de dizer que é Satanás. Por quê? Porque Satanás, né, meu irmão, é o ator coadjuvante da igreja. O ator principal é o pastor, Satanás é o ator coadjuvante. O sustento disso tudo é o dízimo, e Jesus aparece no final como figurante. Isso depois de Satanás brigar com a igreja toda, aquele bafo de bode, de chofre. Amados, estou te mostrando que Satanás na Bíblia, e tem várias passagens, não temos tempo, que Satanás na Bíblia não se refere a uma criatura das trevas, e sim a tudo aquilo que se opõe aos desígnios de Deus. Agora vem a bomba da noite. Agora vem a bomba de Hiroshima. Olha o que diz 1 de Crônicas, capítulo 21, versículo 1. E eu vou ler até o versículo de número 4. Então, Satanás, quem? Satanás? Vamos supor que nós somos o sistema religioso, que nós não estamos em graça, que isto aqui é mais um culto daquele aonde Satanás vai te prender na cadeira e tomar teu dinheiro todinho. Então vamos supor que ali está a criatura das trevas. Então Satanás se levantou contra Israel e incitou a Davi a levantar o censo de Israel. 2. Disse Davi a Joabe e ao chefe do povo: ide, levantai o censo de Israel desde Berseba até Dan, e trazei-me a apuração para que eu saiba o seu número. 3. Então disse Joabe: multiplique o Senhor teu Deus a este povo 100 vezes mais. Porventura, ó rei, meu senhor, não são todos servos de meu senhor? Por que requer isso, meu senhor? Por que trazer assim culpa sobre Israel? 4. Porém, a palavra do rei prevaleceu contra Joabe, pelo que saiu Joabe e percorreu todo Israel, então voltou para Jerusalém. Versículo 1. Então Satanás se levantou contra Israel e incitou a Davi a levantar o censo de Israel. Quem é esse Satanás? 2 Samuel, capítulo 24, versículo 1. Tornou a ira do Senhor a acender-se contra o israelita. Vê se é a mesma passagem. E ele incitou a Davi contra eles, dizendo: vai,
levanta o censo a Israel e de Judá. É a mesma passagem? O Satanás lá era quem? Volta um, corre não. O Satanás lá era quem? A ira do Senhor. Ora, se atribuirmos Satanás a uma criatura, a Bíblia está dizendo que a ira do Senhor é uma criatura das trevas. Não é o Senhor, é a ira. Porque ira, inveja, ciúme, isto é o Satanás que é contra uma vida do Espírito. Vê se, eu vou ler até o versículo 4, você vê se é a mesma passagem. Tornou a ira do Senhor a acender-se contra os israelitas, e ele incitou a Davi contra eles, dizendo, vai, levanta o censo de Israel e de Judá. 2, disse, pois, o rei a Joabe, comandante do seu exército, percorre todas as tribos de Israel, de Dan até Beceba, e levanta o censo do povo, para que eu saiba o seu número. 3, então disse Joabe ao rei, ora, multiplique o Senhor teu Deus a este povo 100 vezes mais, e o rei meu senhor, e veja mais, porque tem prazer nisto o rei meu senhor. 4, porém a palavra do rei prevaleceu contra Joabe e contra o chefe do exército. Saiu, pois, Joabe com o chefe do exército da presença do rei, a levantar o censo. É a mesma passagem ou não? É. E quem é que está sendo chamado de Satanás? A criatura das trevas ou a ira do Senhor? A ira. Por quê? Porque ira, discórdia, ciúme, prostituição, impureza é o que é contrário a tudo aquilo que Deus tem de bom. Então, se eu pego tudo quanto a palavra que é Satanás, coloca, volta lá, 1 Crônica 21. 1 Crônica, corre não, filho, corre não. 1 Crônica. Então Satanás se levantou contra Israel e incitou a Davi a levantar o censo de Israel. Quem foi que incitou Davi a levantar o censo de Israel? Satanás. Segundo Samuel, capítulo 24, versículo 1, que é a mesma passagem. Tornou Satanás a ira. E os crentes dizem que Satanás é quem? Uma criatura das trevas. E a Bíblia está chamando então o Senhor de criatura das trevas. É que Satanás quer dizer opositor. Não existe na Bíblia Sagrada nenhuma passagem que diz que Satanás é uma criatura das trevas. Existe na religião, existe nas igrejas, mas na Bíblia não tem. Na Bíblia, Satanás quer dizer opositor, imoralidade. Você leu? As obras da carne. E um bonito, porque vocês sabem, né? Quando eu chamo bonito assim, você... E um bonito me disse, e Deus tem ira? Não tem como a ira do homem, mas tem um senso de justiça para prevalecer a sua vontade. Diz que a ira dele incitou a Davi, porque tinha que acontecer o que ele queria. Mas Paulo disse que Deus tem ira. Romanos capítulo 1, versículo de número 18. A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão. Deus tem ira ou não tem? Tem. Não tem a minha ira, não tem a tua ira, mas tem a dele. Romanos capítulo 9, versículo de número 22. Que diremos, pois... Se Deus querendo mostrar a sua ira, Deus tem ira? E disse Paulo, o que vocês vão dizer? Se Deus querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita longanimidade os vasos de ira, preparados para a perdição. Então quem era Satanás que veio perante os filhos de Deus? Se Satanás não era uma criatura, quem era Satanás que veio perante os filhos? Um vaso da ira.
Diz que quando os filhos de Deus se reuniam, veio um vaso da ira preparado para a perdição. Porque Satanás não é uma criatura. Satanás é alguém que se opõe. E era isto que aquele homem estava fazendo. Bota lá para mim, por favor, Jó, capítulo 1, versículo 8 e 10. Olha quem era Satanás lá em Jó. Perguntou ainda o Senhor a Satanás: observaste o meu servo Jó? Significava que quando o povo, os filhos de Deus, estava reunindo, esse Satanás, esse vaso da ira, entrou no meio e ficou espreitando a liberdade que só os filhos de Deus têm. Lembra que Paulo disse? Os falsos irmãos se espreitaram entre nós, entraram entre nós, a fim de espreitar a nossa liberdade que nós temos em Cristo. E olha lá, eles batem palma. E eles tomam um café na igreja. E a mulher dele tem um cabelo vermelho. E disse Deus, perguntou o Senhor a Satanás: observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Olha. Então respondeu Satanás ao Senhor: porventura Jó debalde teme a Deus? Porventura é em vão que Deus te teme? Aqui está a inveja. Não é assim? Quem não é filho, inveja a tua felicidade em Cristo. Quem não é filho, está doido para ver a tua queda. Quem não é filho, não está feliz com a tua nova liberdade em Cristo. Você viu uma pessoa que se diz serva de Deus, servo de Deus, está torcendo para você cair, quebrar a cara? Isto é o Satanás. Isto é a ira. Isto é a inveja. Que é o que este homem, e que não veio do céu não. Quando Deus perguntou, de onde tu vens? Ele disse, eu vim da terra, eu sou humano, eu sou carnal. Os teus filhos estão aqui se reunindo, eu estou rodeando a terra para espreitar a liberdade. Eu estou cheio de ira, de inveja, de ganância, e eu estou aqui para ver o que Jó tem, que você dá a ele. Isso é a verdade. Olha o relato, versículo 10. Acaso não cercaste com sebe a ele, a sua casa e tudo quanto tem? É a inveja ou não é? Invejoso. Ora, para saber o que Jó tinha, para saber que a casa de Jó tinha, é porque era alguém que observava, que via a alegria de Jó a servir a Deus, via aquilo que Deus pode fazer com os seus filhos, e a inveja corrói, meu amado. Isto é o Satanás no homem. Ninguém precisa de um ser de cauda quando você tem uma pessoa invejosa andando com você. E tem mais. São essas pessoas que são perigosas, porque nós abrimos a porta da nossa casa para eles. E sabe quanto você ganha? Sabe qual o sapato que seu marido comprou para você? Sabe o tamanho da sua televisão? A cor da sua geladeira? O que você comeu? O carro que você comprou? Por quê? Porque estão assim. Olha, acaso não cercaste de sebe a ele, a sua casa e tudo quanto tem? A obra de suas mãos abençoaste e os seus bens se multiplicaram na terra. Invejoso. Alguém precisa de um ser das trevas quando se tem uma pessoa dessas espreitas? Deus perguntou, tu observaste o meu servo Jó? Ele é íntegro, ele é temente a Deus. Ele disse, claro, eu tenho visto tudo que ele tem. Amado, esta é a verdade. Satanás na Bíblia não é uma criatura. Esse Satanás aí era alguém que veio da terra invejoso, cheio de ira, a espreitar a bênção de Deus na vida de Jó.
Assim como tem muita gente espreitando a tua vida. E eles são perigosos, porque, amado, a maior ferida não é feita pelo lobo, é por quem devia te amar e te perdoar. Davi disse isso, Salmos 55, versículo 12 e 15, olha lá. Salmos 55, tem aí? Com efeito, não é inimigo que me afronta. Se o fosse, eu o suportaria. E nem é o que me odeia que se exalta contra mim, pois dele eu me esconderia. Aquele homem, para saber que Jó era próspero, era um homem íntimo de Jó, andava na casa de Jó, sabia tudo. E esse é o perigo desses satanás que estão aí, que você abre. Amado, vou lhe dizer uma coisa: não confie em ninguém que não ande na mesma fé que você. Não abra a porta da sua casa para ninguém que acredite como você acredita. Não mostre a ninguém a bênção que Deus deu a você, porque você vai entregar ele na mão dos invejosos, de pessoas cheias de ira. Isso sim é que é Satanás nas nossas vidas. Pessoas que te abraçam, querem aquilo que Deus não deu a eles, mas inveja. Hoje não é diferente. Os invejosos estão aí. Inveja é o desgosto provocado pela felicidade ou prosperidade alheia. Está sabendo não? Saiu da igreja. Saiu, mas ele vai voltar. A palavra não é essa? Ela vai voltar. Sabe por quê? Porque Deus vai soltar a mão a rodear a terra e a passear por ela. Se é esse o meu desejo, que Deus solte a mão em você, na verdade eu nunca te amei, isto é ira. Você sabe quantas pessoas querem a minha queda? Você sabe quantas pessoas ficam torcendo para que isto não deu certo? Não adianta torcer que eu distorço, meu amado. Isto já deu certo, porque isto começou na cruz e não tem como acabar. As pessoas não estão satisfeitas com a tua liberdade em Cristo. As pessoas te amavam quando você precisava delas, se humilhava, quando você bebia, quando você cheirava, quando você injetava, quando você estava atrás de emprego, elas queriam te ajudar para tripudiar. Hoje, a bênção de Deus está na tua vida e as pessoas estão aí se roendo de inveja. E não adianta, porque a bênção de Deus enriquece e não traz dores. Eu não quero ser prolixo, não mostre. Não abra a porta da sua casa, não compartilhe a bênção de Deus com quem não confessa esse Cristo sobrenatural na tua vida. As pessoas estão te abraçando, dando tapinha, mas falando entre os dentes, doido para ver o teu fracasso. Ninguém está satisfeito com o sucesso de ninguém. Davi disse: não é o inimigo quem me afronta. Se fosse, eu o suportaria. E nem é quem me odeia, quem se exalta contra mim, pois dele eu me esconderia. Depois ele diz no versículo 13: mas és tu, homem meu igual, meu companheiro e meu íntimo amigo. Deus disse: tu observaste o meu servo Jó? Ele se mostrou íntimo de Jó. Ele falou: claro, tenho visto a bênção de Deus, tenho visto a tua bênção na vida dele. Olha a casa dele, olha a prosperidade dele. Ele te serve debalde, ele te serve inutilmente. Ele está assim porque ele te serve. Tira a bênção dele para ver. Tira a tua proteção para tu ver se ele não bate com o carro na linha vermelha. Tira a tua proteção para tu ver que ele não cai no adultério ou não cai na prostituição. É isso que as pessoas estão esperando de você. Precisa de Satanás? Quando se tem um amigo desse? Porque eu não abro a porta da minha casa para o meu inimigo. Porque dele eu não vou abrir. Ele vai bater, eu vou olhar. Quem é? Sou o teu inimigo. Show, Satanás. Show, Satanás. Show, Satanás. Vou abrir a porta para aqueles que dizem meu amigo. E um deles veio dizer: Geraldo, você não sabe não? Eu disse não. Ih, mas que fulano? Eu falei: pode parar.
Arreda-te de mim, Satanás, porque você fala dele para mim, e eu falo alguma coisa e você fala de mim para ele. Então chama ele, bota na minha presença e seja você como testemunha, porque pela boca de 2 ou 3 testemunhas, toda a questão será resolvida. Pode parar. Eu não aceito disse-me-disse, conversa fiada, porque por causa dessas coisas. E Deus disse, tu observaste o meu servo Jó? Ele se mostrou íntimo. Observei. Ele comprou um carro novo. Está sabendo? Não, Deus. Deus não, mas o quê? Ele te serve, ele tem temor de ti. Deus é mesmo. Então tudo que ele tem está na tua mão, na mão da inveja. Ainda bem que mamãe falava, olho grande e inveja é pior que macumba. E é verdade. O quê? Tinha um cara da Zorra Total, ele fazia, eu queria ter uma mulher assim. É o Zeca Pimenteira. Mas isso é o retrato de hoje, meu amado. Porque você está lidando com a pessoa de bom coração. E a pessoa, meu amado, Deus disse, ele tem tudo isso na casa dele? Tem. Caramba, então tu é íntimo dele. Mas és tu, homem meu igual, meu companheiro, meu íntimo amigo. 14. Juntos andávamos, juntos nos entretínhamos e íamos com a multidão à casa de Deus. Glória a Deus, aleluia. Solta a mão sobre ela, Senhor. Ih, para. Queima ela, Jesus. Vem cá. Está sabendo não, a missionária? Você não está sabendo não? O que é? 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 Não tem nada. É inveja. Quer aquilo que Deus não deu. Não pode. Não pode. Deus disse a Adão, da árvore não pode. Adão quis comer a árvore, Deus, pum! Deus disse a Davi, eu não te dei Betseba. Davi quis Betseba, Deus, pum! Deus não deu o meu ministério àquele. Se querer o meu ministério, Deus, pum! Que é invejoso. Quer as coisas que Deus te deu, mas não quer suportar a disciplina que você suportou. Estão olhando para a tua colheita, mas não olharam para a tua semeadura. Não olharam pelos caminhos trilhados em temor e obediência, e quando errou, Deus disciplinou. Hoje te veio no pódio, estão aí para apontar, para caluniar, para meter o malho, para falar de inveja, para fazer fofoca, mas não adianta. Volta lá para quem está te acusando e diz que aquele que te coloca de pé não te derruba. Volta lá. Juntos andávamos, juntos nos entretínhamos e íamos com a multidão à casa de Deus. Mas isso é apenas mudança geográfica, porque eles estão aí. Olha o que Paulo disse em 2 de Timóteo, capítulo 3, versículo 1 ao 9. 10 minutos para acabar. Sabe, porém, isto: nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. 2. Pois os homens, não é Satanás, são os homens, é a natureza humana, é a carne. Pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes. 3, desafeiçoados, implacáveis,
caluniadores, sem domínios de si, cruéis, inimigos do bem. Ainda precisa mais de diabo? Não chega, não? Inimigos do bem. Pessoas que te odeiam sem você nunca ter dado um bom dia, porque são cruéis, são implacáveis, são inimigos do bem. Por quê? Porque você comprou uma camisa. Não gosto daquele cara. Por quê? Não está vendo a camisa dele, não? E você não gosta dele? É por quê? Porque é cruel, é inimigo do bem. Mas não acabou, não, tem mais. Eles são terríveis. Traidores, atrevidos, infatuados, mais amigo dos prazeres que amigo de Deus. E a igreja atrás do Exu, da pombagira, do capeta. E o capetão do lado dele. Ó, glória! Isso aí, publicado aí, não sei se foi lá em Pernambuco, um pastor matou o outro. Vocês viram, né? Tacou a pedra, ele caiu lá na frente, num cambalabachúria, o pastor veio com a faca e... 2 semanas atrás estava entregando profecia na igreja. Cruéis, inimigos do bem. Satanás se opõe a tudo o que é bom. São incapazes de perdoar, de amar, de estender a mão. São incapazes de andar 1 milha, muito menos 2. Não querem dar uma face, não daria outra, porque estão aí para se beneficiar, para apontar o dedo, para acusar. E Paulo disse no versículo de número 5, olha lá, eles têm a forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder. Disse Paulo, foge também destes. Sai fora, tchau, rua. Primeiro sintoma de inveja é Satanás a rodear a terra e passear por ela. Foge, meu irmão. Ah, mas é a minha melhor amiga. Não é. Ah, mas é o meu melhor amigo. Não é. Teu amigo é Cristo. Ele é teu amigo. Cuidado. Não é o inimigo que me afronta, senão dele eu esconderia. Mas eras tu, meu íntimo amigo, que veio a rodear a terra e espionou a bênção de Deus que estava na minha vida. Deus perguntou a ele, tu observaste o meu servo Jó? Ele, claro que eu vi, eu entro dentro da casa dele. Ele bebe água mineral, ele dorme meia-noite, ele acorda às 5, ele bebe que suco, sei de tudo. E essa palavra está aí há mais de 2000 anos, e os crentes dizendo, é o capetão com chifre. Se olhasse para o lado, ia ver o capetão aqui. Está lá no teu trabalho, está na tua faculdade. Porque é verdade. Eu trabalhei numa empresa, o rapaz era presbítero da igreja. E eu disse a ele, cara, vamos adiantar para a gente. Que adiantar o quê? O homem está com dinheiro, rapaz, eu vou aqui quebrar. Eu falei, meu irmão, mas você não é presbítero da igreja? Eu pensar? Mas se o homem é presbítero da igreja, não tem que zelar por bem? Não, mas ele queria o mal do patrão. E eu perguntei, por quê? Porque ele está cheio de dinheiro. Cara, mas ele está cheio de dinheiro porque conquistou. Não, ele é ladrão. Não sejas tu pior do que ele. Então, eu serei mau caráter porque meu patrão é ladrão? Não, meu irmão, a justiça de Deus na vida dele. Eu vou ser zeloso pelo bem. Eu pego uma pessoa dessa, vou trazer na minha casa. Não, eu vou chegar para minha mulher. Não, ele é presbítero da igreja. Entra aqui, varão. Aqui, varão. Não, mas é verdade. E Paulo disse no versículo de número 6, olha lá. Pois entre esses se encontram os que penetram sorrateiramente nas casas. Porque
porque devido à perseguição da igreja romana na época, a igreja se reunia nas casas. Paulo disse, eles penetram sorrateiramente nas casas e conseguem cativar mulherinhas sobrecarregadas de pecado, conduzidas de várias paixões. Depois Paulo diz no versículo 7, olha lá, que aprendem sempre e jamais podem chegar ao conhecimento da verdade. 8, e do modo porque Janes e Jambres resistiram a Moisés, se opunham a Moisés, eram os verdadeiros Satanás, também estes resistem, se opõem à verdade, são homens de todo corrompidos na mente, réprobos quanto à fé. 9, eles, todavia, não irão avante, porque a sua insensatez será todo evidente, como aconteceu com a daqueles. Amados, maior é o que luta por vocês do que aqueles que lutam contra. Eles não irão adiante. Enquanto você cresce sobre o temor do Espírito Santo, enquanto você teme a Deus, segue o caminho da fidelidade, do amor, da paz, da graça e da misericórdia, eles não vão tendo nada. Eu nunca vi um invejoso próspero. Quando não dorme mal, é doente, não tem nada, é mendigo, é avarento. Quem vence nesta terra é quem tem o temor do Espírito Santo, é quem serve a Cristo, é quem honra a Cristo, é quem exalta a Cristo. Diga glória a Deus, diga glória a Deus, diga glória a Deus, diga glória, 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 glória. E eles vão às espreitas e você vence daqui, vence dali e vence dali, porque maior é aquele que luta por vocês do que aqueles que lutam contra. E eu gostei de uma declaração de Davi. Davi fez uma declaração que eu quero trazer para esse dia de hoje. Meu amado, olha o que esse homem disse. Salmo 18, versículo 25. Olha aí. Para com benigno tu te mostras. Com íntegro, tu também és íntegro. 26. Com puro te mostras. Mas com o perverso, tu és inflexível. Depois Davi disse no versículo de número 27, porque tu salvas o povo humilde, mas os olhos altivos tu os abates. E ele continua na declaração, porque fazes resplandecer a minha lâmpada, o Senhor, o meu Deus, derrama luz nas minhas trevas. Quem me conhece do passado diz, não é possível, ele é ladrão, ele rouba. Olha a casa dele, olha o carro dele, olha como que ele anda. É que a bênção de Deus está na minha vida. É que os satanás, os invejosos, não conseguem anular o sacrifício perfeito de Cristo que está na minha vida, que está na tua vida. Nós fomos chamados para vencer. Paulo disse que em todas as coisas nós somos mais do que vencedores. As pessoas podem olhar para você e ver uma estrutura de carne e osso. O trono vê uma estrutura de ferro, de bronze. Ele disse ao profeta, eu te coloco como muro de bronze contra este povo. Eu coloco a palavra na tua boca, tu vencerás. Amado, tu foste chamado para vencer. Não importa o tamanho das tuas batalhas, Deus as vencerá por você, porque Deus é maior do que tudo. Porque tu fazes resplandecer a minha lâmpada, o Senhor meu Deus derrama a luz nas minhas trevas. Olha que lindo o versículo 29, pois contigo eu desbarato exército, e com o meu Deus eu salto muralha. Pode vir rodeando a terra e passear por ela e espreitar a bênção de Deus na minha vida, porque com Ele eu desbarato exército, com Cristo ressuscitado eu salto muralha. Diga glória a Deus, amado.
mas o senhor não sabe, está difícil. Se prepara, porque Deus nunca perdeu uma batalha. Tu não és vítima de Deus, tu és filho. Deus deu o dobro a Jó. Deus é um Deus de restituição. Recebe aí, recebe, 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 recebe. Pois contigo, meu Deus, cara, mas dá vontade de dar uma coisa aqui, de pular, de cair, de sambar. Pois contigo eu desbarato exércitos, com o meu Deus eu salto muralhas. Tu não sabes, mas o dia de hoje, um exército de inveja, de ganância, de orgulho, de ira, se levantou, se opondo contra você. Venceu este dia, venceu o de ontem, vencerá o de amanhã, vencerá esse mês, vencerá para sempre, porque Cristo te fez mais do que vencedor. E eu termino com Romanos. Meu amor, é o coração. Eu termino com Romanos capítulo 8, versículo de número 31. Que diremos, pois, às vistas dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Quem pode vir a passear a terra, pode ir a Marte, pode ir à Lua. Isso não é um livro da Ana Maria Braga. Isso não é um livro de Monteiro Lobato. Isso aqui não é uma história de gibi do tio Patinhas. Isso é o livro de Deus, amado. Isso é a espada do Espírito. Deus não pode perder uma batalha. Deus nunca perdeu uma batalha. Deus não corre risco. Deus conhece o fim da história. Se Deus é por você, ninguém pode ser contra. Com a mão sobre a palavra dele, ele está te conduzindo em triunfo. Estás vivendo em perfeita vitória. Os teus inimigos vão ter que usar binóculos, porque tu alcançarás o pódio da vitória. Estarás tão longe que eles te procurarão e não te encontrarão, porque neste momento você já desbaratou todos os exércitos e saltou todas as muralhas, e lá na frente tu vai dizer: glórias, honra, louvor, domínio e império a Jesus Cristo, que é Rei de reis, Senhor dos senhores. Que diremos, pois, a vida dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? 32, aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Isto é a fé que nos move. Posso lhe ser sincero? Não quero nada do que é de ninguém. Eu não vim fazer nem pior e nem melhor, nem igual, nem diferente. Eu vim fazer o que Deus preparou para que eu faça. E eu estou aqui como ministro do Evangelho para dizer que a bênção de Deus na tua vida ninguém tira, ninguém toma. Tu és um abençoado, és um eleito de Deus, um escolhido dele para viver os melhores dias nesta terra. Quem recebe, diga: Abba, Pai. E eu termino com o versículo 33. Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? Quem? É Deus quem os justifica. Versículo 24. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. 35. Quem nos separará do amor de Cristo? Quem? Será tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo, espada? 36. Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte o dia todo. Fomos
Não somos mais, fomos considerados como ovelha para o matadouro. 37. Em todas essas coisas, porém, somos mais do que vencedor. Você tem peito para dizer isso? Que em todas as coisas você é mais do que vencedor? Diga glória a Deus. Vamos ficar de pé.